Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os melhores livros que eu li até agora no ano. Todos eles eu li entre janeiro e julho desse ano, porque de lá pra cá eu li coisas que eu gostei, mas esses aqui foram os que ficaram realmente na minha cabeça desde então. E eu gostaria de compartilhar eles com vocês um pouco, tipo, da minha opinião e como é que foi a minha experiência com a leitura desses livros, porque eu acho... eu nunca tinha lido... Não, tirando O Senhor dos Anéis, que eu já tinha lido um livro do Tolkien, todos os outros eu nunca tinha lido nada, de nenhum desses autores. Mas antes de começar, eu só gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem curtir o vídeo, compartilhar se vocês tiverem alguém que gostaria de assistir esse conteúdo, se inscrever aqui no canal e também no meu Instagram, que é @guridosLivros. E se vocês forem fazer alguma compra de algum desses livros ou de qualquer outro livro ou qualquer outra coisa na Amazon, usa meu link que vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar o link de cada um desses livros, então vocês podem clicar e ser redirecionados automaticamente para esses livros, ou vocês podem pesquisar depois, quando vocês entrarem pelo link, vocês podem pesquisar qualquer outro livro ou qualquer outra coisa que vocês queiram comprar. Mas começando, o primeiro livro que eu li que realmente ficou na minha cabeça, na realidade foram dois. Foi tanto o primeiro livro do Clube do Crime das Quintas-Feiras, quanto o livro 2. O 1 ficou bem mais, mas o 2 também foi bom. Esse livro conta a história de 4 idosos, que é a Elizabeth, a Joyce, o Ron e o Ibrahim, não sei nem como é que fala o nome dele. Eles moram, num lar de idosos bem chiquérrimo. E eles 4 gostam de, ver casos antigos que foram arquivados pela polícia pra, tentar descobrir o que aconteceu, até que eles se veem no meio realmente de um crime que acontece com uma pessoa que eles conhecem ali do meio deles, e eles partem pra investigar. É muito legal o livro, mas é se você gosta de livro policial, não é esse tipo de livro. É um livro de humor na minha cabeça. É um livro para você se divertir com eles, você simpatizar com eles. Não para você tentar descobrir quem matou, ou quem morreu, ou o que aconteceu. Não é esse tipo de livro. Porque eu não cheguei em conclusão. E eu vi, acho que uns 2 vídeos falando sobre esse livro e, as pessoas tiveram a mesma opinião. Não é esse tipo de livro. E tanto um quanto 2 é a mesma coisa. Segue esses velhinhos e você não tente adivinhar o que está acontecendo em relação ao mistério. Como é que o mistério vai ser solucionado, como é que esse caso vai ser solucionado. Porque você não vai ter muita ideia. Mas os velhinhos são, muito legais. Você se importa com eles. Eu me importei com eles, pelo menos. Você gosta deles, eles são simpáticos. Eles têm, mostra eles começando a mexer, alguns deles com tecnologia e cria Instagram. E é muito legal porque o livro acontece de 2 pontos de vista, mais ou menos. Ele é em terceira pessoa, a maior parte do tempo. Mas a Joyce tem uns pedaços que é o diário dela, ela escrevendo. E ela é muito fofa, então eu gostei bastante. E agora, eu acho que já saiu o terceiro. Ia sair agora em, acho que setembro ou outubro. Porque são 4 livros essa série, né? E até agora eu tenho gostado bastante. Eu quero ler o terceiro. Foi divertido o 1 e o 2. E eu espero que o terceiro também seja. E o que acontece com essa história não é que a história exatamente ficou na minha cabeça, mas os velhinhos, eles ficaram e eu gostei bastante. E eu acho que você pode gostar também. O segundo livro, né, que eu coloquei nessa lista é O Senhor dos Anéis. Eu coloquei aqui só a Sociedade do Anel, mas eu quero falar do Senhor dos Anéis como um todo. Porque acho que seria meio, difícil ficar segurando os 3, então só trouxe o primeiro. Esse livro é, é longo, é uma história comprida, é uma jornada, literalmente. Mas eu me diverti muito com todos os personagens. É uma história interessante, bem construída, tem construção, de mundo, de personagem, muito bem feita. Também tem espaço para isso, né? Tem muitas páginas e o Tolkien é muito descritivo, então você se sente lá dentro. Eu gosto muito, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, eu gosto muito que essas edições aqui tem mapa. Eu acho excelente isso, porque quando eu leio livros que tem muita descrição geográfica, eu gosto, mesmo que tenha pouca, mas quando tem bastante, eu já gosto de mapa, mas quando tem muita descrição geográfica, eu realmente gosto que tem os mapas para me localizar, e eu ficava o tempo todo olhando o mapa, e olha para lá, e olha para cá, e eles estão não sei aonde, depois eles estão não sei aonde, e eu acho isso ótimo. Eu acho que é uma história divertida, sobre elfos, anões e sobre hobbits. Tem alguns homens que são importantes, mas na realidade eles, talvez são menos importantes. Tem também magos, mas é muito interessante. É uma história sobre amizade, é sobre, perseverança. Tem muitas partes que é, enfrentar o medo e a solidão. E quando a tarefa está em cima de você, como você continua. Eu tive alguns personagens que eu gostei mais que outros. Dos 4 hobbits principais, acho que o Frodo não é o meu favorito. O meu favorito é o Sam. Eu acho que ele é muito interessante. O Gandalf é muito legal, a Galadriel, o pouco que ela aparece acho que no 1 e no 3, acho que no livro 2 ela não aparece, mas ela é muito legal, o Aragorn, são todos muito interessantes. E assim, é um tipo de livro que eu acho que se você tiver vontade de ler,
começa, não tipo, se obriga a ler, porque senão você vai ficar eternamente nele, porque é lento, então, tipo, vai parecer que o negócio não passa, né? Mas se é um tipo de livro que você quer ler, pega que o negócio flui. Pra mim, fluiu bem, eu li acho que um por mês. Acho que eu, tipo, li o primeiro em abril, o segundo em maio, e o terceiro, tipo, em julho ou agosto. Acho que eu li uns 2 meses depois. Mas acho que foi mais ou menos isso, tipo, um por mês, devagar, não tentei fazer uma leitura muito rápida, para não, tipo, cansar. Mas eu gostei bastante, eu acho que se você nunca leu nada do Tolkien, você pode gostar bastante. Tem a série que lançou, né, da Amazon Prime, que já acabou, na realidade, são acho que 8 episódios. Eu assisti os 3 ou 4 primeiros, eu tenho que terminar de assistir, mas que também é ambientado aqui na Terra-média. Então, se você tem interesse por isso, talvez comece assistindo a série. Se você gostar, pega os livros. Por mais que eles não tenham uma ligação, assim, completamente direta em relação, talvez, personagens principais do livro, porque os personagens principais do livro não estão na série, mas alguns personagens do livro estão na série. Se você gostar da ambientação, eu acho que é uma boa. Ou talvez até começar pelo Hobbit, né? Mas eu gostei bastante do Senhor dos Anéis e foi bastante divertido. O próximo livro que eu coloquei é o Devoradores de Estrelas. Foi o primeiro livro desse autor aqui, que é o Andy Weir, nem sei como é que fala o nome dele. Mas é o primeiro livro dele que eu li. Eu nunca tinha lido nada antes. Agora eu já li mais uma coisa que eu li, ele tem um conto, tem um livro chamado Forward, que é do Blake Crouch, que tem vários tipo, contos de vários autores. Não fiquei fã de nenhum, sinceramente. O único que eu gostei, de verdade, foi o desse autor, do Andy Weir. Os outros eu fiquei tipo, né? Mas esse autor é muito, não sei, eu gosto da forma como ele escreve, eu acho que é muito humano. O livro, assim, tipo, o que você precisa saber? Porque eu acho que é bom saber pouca coisa. Você precisa saber que você vai acompanhar um astronauta que está numa missão para salvar a Terra. A Terra está sendo atacada por é uma coisa que tem que está tipo sugando o calor da Terra. Então, tipo, é como se a Terra fosse congelar por causa dessa criatura, desse negócio que está sugando o calor. Então a gente acompanha esse astronauta. Mas na minha cabeça não é exatamente um livro sobre um astronauta. Tipo, a minha experiência com ele foi muito divertida, primeiro de tudo. Segundo, que por mais que tenha umas explicações, tipo, físicas e químicas, o livro flui muito bem se você só, tipo, continuar, não ficar tentando se apegar muito a algumas tipo termos ou coisas assim, e também você pode pesquisar sobre esses termos para entender melhor se você não entender com a explicação. Mas a história é muito legal, eu acho que é muito sobre a experiência de uma pessoa, né, sobre solidão, sobre amizade. Eu acho que é principalmente sobre amizade, muito mais do que solidão, mas talvez solidão é um tema que permeia um pouco o livro. Eu gostei bastante, acho que foi bom. Não é muito, tipo assim, não é curto, mas também não é gigantesco. Ele tem 420, mais ou menos, páginas. E eu acho que foi mais, assim, talvez a leitura que mais ficou na minha cabeça. É muito divertido, tem alguns personagens que vão aparecendo, porque é um livro que tem memórias. Então você vai aparecendo alguns personagens que são muito legais e não dá pra contar muito pra, tipo, não dar spoiler, mas eu acho que é talvez o livro que mais ficou na minha cabeça, acho que talvez seja o livro que mais ficou na minha cabeça desde que eu li, e acho que vale muito a leitura. E por último, esse livro que eu já falei antes, mas eu acho que vale falar de novo, eu gostei muito de Duna. Tem as sequências, tanto Filhos de Duna quanto Messias de Duna, mas o primeiro, né, Duna, foi o que ficou na minha cabeça mais. A história acompanha uma família que, tipo, eles são designados pra, tipo, um feudo que eles vão cuidar, que é esse planeta que tem como apelido Duna. Só que essa família, eles não são mandados lá exatamente, tipo, por bondade, porque esse planeta é tipo o planeta responsável pela produção de uma coisa, que se chama melange, que é utilizado para que eles possam fazer muitas coisas na sociedade. Então é uma coisa muito cara. Só que eles não são mandados lá exatamente, tipo, só por bondade. E você vai acompanhando a história da família, principalmente do Paul, que é o filho, é o único filho desse casal. E é muito legal. É um livro comprido, acho que tem 620 páginas. Então, tipo assim, é uma longa jornada, mas é muito bom. Eu gostei muito dos personagens, gostei muito da evolução. O Paul é muito interessante, muitos dos personagens são interessantes. A mãe dele é extremamente interessante. E toda a situação, tipo, tem muita questão política, tem muita questão geográfica, né? Tem muita descrição, só que diferente do Senhor dos Anéis. Tem muita questão, tipo, de geografia. Talvez não geografia, talvez não é a palavra certa, mas sobre, tipo, questões climáticas e companhias. Eu gostei muito, foi muito boa a leitura e eu achei que foi, assim, muito interessante. Eu tinha assistido o filme primeiro. O filme é, tipo, eles pegaram o livro e dividiram em dois. Então, tipo, é o segundo filme que vai lançar de Duna. Até onde eu sei, é a segunda metade do livro. E eu gostei bastante do filme, eu já queria ler o livro antes. E eu acho que foi o que me ajudou, porque o livro tem algumas palavras inventadas. Tem um glossário no fundo, que ajuda, se você quiser dar uma olhada. Mas
como eu já tinha assistido o filme, eu não fiquei muito perdido, eu olhei bem pouco no glossário, então foi bem legal e eu achei que valeu super a pena. Se você nunca leu e assistiu o filme, o próximo acho que vai lançar no que vem. Então eu acho que é uma boa recomendação, dar uma lida nesse livro. Já vi em boas promoções na Amazon, porque acho que o preço original dele é tipo uns R$ 100, mas você consegue encontrar ele por uns 40 e poucos, e vem até com uma capa de papel, que é uma capa do filme, pôster, esse tipo de coisa. Então acho que é uma boa. Mas essas foram as... Eu coloquei 5, mas na realidade eu quero falar sobre 4, né? Porque o Clube do Crime das Quintas-Feiras é uma repetição, eu só trouxe o segundo volume pra dar uma falada novamente. Mas na realidade essas foram tipo, as 4 melhores leituras que eu fiz no primeiro semestre. E sinceramente acho que foram as 4 que realmente ficaram na minha cabeça desde então. Eu li outras coisas que eu gostei bastante. Algumas delas foram releituras, então eu decidi não colocar, porque essas todas aqui foram leituras novas. Mas eu achei melhor colocar só leituras novas e não as releituras. Mas eu gostei muito desses livros, gostei muito, na realidade, de quase tudo que eu tenho lido. Eu li, tipo, 2 livros esse ano que eu, assim, tipo, não gostei. Mas talvez não sejam ruins, talvez tem gente que vai gostar, mas pra mim eu não achei legal. Mas todos esses 5, acho que foram excelentes. As séries como um todo, né, tipo, Duna, todos os livros eu gostei, mas um é o principal. O Senhor dos Anéis, acho que todos são muito bons. E o Clube do Crime das Quintas-Feiras, os 2 que eu li. E o Devoradores de Estrelas é o único, tipo, livro solo aqui, né? Você não precisa ler nada, nem antes nem depois, porque não tem continuação. Mas eu achei que é muito bom e eu acho que vocês podem gostar de todos eles. Mas é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo se vocês quiserem com alguém que vocês conheçam. E até o próximo.